Chamo-me Gonçalo M. Tavares, sou escritor e paralelamente a isso estudo um pouco várias questões da psicomotricidade, dança, etc. O Gonçalo escreveu durante 3 meses o Diário da Peste no Expresso. Que tempo é esse que vivemos? Eu acho que esses tempos são tempos em que, de alguma maneira, estamos por um lado, com uma expectativa e com uma urgência, não é? Uma expectativa de que alguma coisa se resolva em definitivo, mas por outro lado há uma urgência, e uma urgência que é quase geral, que é a urgência de viver, a urgência de trabalhar, enfim. É um período difícil para toda a gente, para uns bastante mais, infelizmente. Vem aí um livro sobre a pandemia? A minha ideia é publicar o Diário da Peste em 2021, provavelmente no final do ano. Queria também que de alguma maneira um eventual livro fosse lido já depois de ter passado esta fase pior, porque é um trabalho que foi um diário, mas penso que se transformará numa espécie de trabalho de memória, de um momento histórico importante, e será isso. Gonçalo, isto é pior para as pessoas ou para a sociedade? Bem, tenho dificuldades em distinguir as pessoas e a sociedade, ou seja, se pensarmos nas pessoas individualmente e no grupo, não é? Eu diria que até politicamente vemos consequências da pandemia muito fortes em alguns países menos democráticos, ou digamos com um pendor mais violento, ou com um pendor híbrido, não é? Enfim, temos algumas experiências até de países europeus. E portanto eu diria que isto é um espaço socialmente perigoso e muitas destas limitações vão se transformar, limitações que parecem temporárias vão se transformar em definitivas, e portanto é esse o grande medo, não é? O toque está adiado e os abraços não são permitidos. Preocupa-te como o distanciamento pode vir a mudar a forma como nós comunicamos? A presença física é indispensável, nós sentimos essa falta, não é? Mas mesmo quando as pessoas estão presentes, estando com máscara, estando afastados, não se tocando, há qualquer coisa que é adiada, há uma afetividade suspensa, não é? E não sei realmente se as coisas voltarão ao mesmo, mas o que eu sinto também é que na pós-pandemia vai haver uma grande celebração, provavelmente uma celebração universal como nunca houve, porque mesmo nas grandes guerras, nas chamadas guerras mundiais, não foi todo o mundo convocado para isso, para essa guerra terrível, não é? Ao contrário, aqui na pandemia, julgo que nenhum país está fora disso. Portanto, eu diria que quando isto terminar vai haver uma celebração que não é comparável sequer com as celebrações das pós-guerras, da paz, porque realmente apanhou pela primeira vez toda a gente ao mesmo tempo, não é? Como é que alguém que dá tanta importância ao movimento se manteve ativo durante o confinamento? Eu ando muito, a única coisa que eu faço nos últimos anos é andar bastante. E durante o confinamento mais violento, digamos, em que tivemos mesmo que estar fechados, essa falta de andar verdadeiramente pela cidade, sentia bem. Mas, pessoalmente, eu diria que a parte psicológica precisa de andar mais do que a parte física, não é? E eu tentei fazer o diário precisamente por isso, como não poderia andar fisicamente, não me poderia dar ao luxo de também não andar mentalmente. Gonçalo, que guilty pleasures tem neste momento? Eu voltei a esta ideia da caminhada, eu não consigo deixar de caminhar, e, portanto, isso eu diria que é um prazer que eu agora recuperei e que é ainda um prazer que é de certa maneira um luxo neste momento, porque é andar sem um objetivo, não é? Não estou a andar para ir tirar um cartão ou tratar de algo muito funcional, estou a andar porque preciso de andar. Eu diria que nesta fase é um luxo e tem um certo caráter de perigo, mas pronto, temos que continuar a fazer coisas. A pandemia é uma oportunidade para estendermos os nossos perímetros interiores? No meio desta tragédia, algumas pessoas poderão ter tirado algo positivo, mas é importante dizer que isto é uma tragédia, vai ser uma tragédia até económica também, e, portanto, nada compensa nenhuma alteração de uma vida individual
positiva devido a esta pandemia compensa, digamos, a calamidade universal que está instalada, não é? E o que aconteceu foi que muitas pessoas mudaram de vida intencionalmente, ou seja, isto também foi um período que permitiu que as pessoas tivessem um espaço de reflexão e de alguma maneira pensarem o que é que eu estou aqui a fazer, o que é que eu quero fazer, o que é para mim mais importante. Seria muito melhor que as pessoas tivessem mudado de vida eventualmente, num aspecto para um sentido mais positivo, sem precisarem de um sofrimento como este, geral, não é? Mas infelizmente às vezes são necessários esses abanões. Quão preciosa é a palavra alegria? A palavra alegria é uma palavra que me parece essencial. Há um verso de um poeta brasileiro que diz: a alegria é a prova dos 9. Ou seja, se alguém está alegre, está certo. Se alguém não está alegre, não está certo. É porque alguma coisa não está a fazer bem. E portanto esta ideia de que que a alegria é uma espécie de dever, eu gosto dessa ideia, ou seja, devemos ser alegres, é um dever humano, não é? Claro que há vidas muito complicadas, há períodos muito complicados, mas é interessante ver até os exemplos de pessoas em situações muito complicadas que conseguem manter esse limiar mínimo de alegria e de entusiasmo, enfim. E é difícil, mas é uma tarefa. Nós portugueses temos não somos, aparentemente, no geral, e claro que há exceções, é digamos uma generalização excessiva, como é evidente, mas eu diria que nós não somos, parece que não somos máquinas muito aptas para a questão da alegria, não é? E isto, por exemplo, para quem viajar até por outros países, pelo Brasil, por outros sítios, percebe que, pela Índia, por exemplo, eu estive na Índia há cerca de 2 anos, e realmente ali eu diria que, claro que mais uma vez é uma generalização, pode ser errada, e será certamente, mas parece-me que há uma espécie de instinto para a alegria maior, não é? Nós ocidentais muitas vezes temos uma espécie de necessidades que passam muito do básico, vamos tendo cada vez mais necessidades a todos os níveis, até de expectativas de projetos, não é necessariamente necessidades materiais, mas que muitas vezes impedem este caminho límpido para a alegria, não é? Em que coisas é que preferes não pensar? Bem, pensar é bom, não pensar não me parece que seja um bom projeto. Ligando à questão anterior, eu acho que devemos pensar em tudo o que é necessário, mas devemos sempre ter como último ponto a ideia da alegria, não é? Se um pensamento se um pensamento é inútil e nos coloca num estado diferente da alegria, pode ser dispensado. A inutilidade e a não alegria do pensamento são os 2 critérios que permitem, julgo eu, dispensar o pensamento e a reflexão. Gonçalo, estar presente é um ato revolucionário? Neste momento da pandemia, eu diria que é um ato micro-revolucionário, não é uma grande revolução, é uma micro-revolução, mas eu acho que cada indivíduo não tem ao seu alcance uma espécie de revolução francesa diária, não é? Não podemos fazer a Revolução Francesa todos os dias individualmente, mas podemos fazer micro-revoluções individualmente. E, por exemplo, até a nível cultural, hoje estarmos presentes fazendo uma peça de teatro, estando presentes também como espectadores, estamos a criar, falou-se disso várias vezes, mas se calhar não as suficientes, estamos a criar condições para uma série de pessoas que trabalham na área da cultura poderem ser pagas, receberem, e portanto eu diria que hoje a presença tem sempre um bocadinho de risco, mas a presença que tem um ligeiro risco é hoje uma pequena revolução que todos temos que fazer, mas eu diria que nós temos que mostrar, de alguma maneira, não diria ao vírus, mas eu diria até socialmente, mostrar que continuamos a querer que o mundo funcione. E nesse aspecto, todos continuarmos a fazer coisas, como por exemplo este vosso projeto, é fundamental fazermos como podemos, mas continuarmos a fazer.